Ó, agora preste atenção, porque eu vou perder um tempinho nessa parte e depois vai ser focado. Quando eu sair do tema hipertensão intracraniana, que a gente for para acidente vascular encefálico, eu só vou mostrar para vocês assim, ó, tem que saber isso e isso. Próximo tema, tem que saber isso, isso e isso. Próximo tema, tem que saber isso, isso e isso. Porque aí é meio que uma decoreba mesmo, porque as perguntas são muito diretas e a resposta é direta. Mas aqui te ajuda. Então, presta atenção, larga a apostila, olha para cá, porque esse tema cai muito em prova, em todas as residências, e pode fazer a diferença. E é um tema que às vezes traz dificuldade para os candidatos. Se não trouxer para vocês, vocês estão na frente. Hipertensão intracraniana. A caixa craniana é uma estrutura rígida e não expansível. Quando você faz um trauma articular, a pele é elástica. Então, se você forma um edema aqui, ela vai esticar e vai acomodar esse edema. Aqui dentro, não. Aqui dentro é rígido. E tem 3 volumes. O órgão encéfalo, que agora nós vamos chamar de cérebro. Sangue circulando e líquor. Então, cérebro, sangue e líquor. Esses 3 volumes juntos ocupam 85% do espaço. A boa notícia: tem 15% de espaço livre para um desses volumes expandir. A má notícia: só tem 15%. Não tem para onde expandir mais. Tudo bem até aqui? 3 volumes. Tem uma doutrina chamada doutrina de Monro e Kelly, que ela diz o seguinte: tem 3 conteúdos dentro da caixa craniana, cérebro, sangue e líquor. Tá? Quando um volume precisa expandir, os outros 2 vão diminuir, para poder acomodar. Então, o que é isso? Quando alguém sofre um traumatismo craniano, bate a cabeça e vai formar edema. Entre aspas, o órgão vai inchar. Vai aumentar o seu volume, não é isso? Aumentando o seu volume, pela doutrina de Monro e Kelly, sangue e líquor vão diminuir, para que mantenha o espaço compatível com aquele aumento do órgão. Isso é a doutrina de Monro e Kelly. Quando um volume sobe, os outros 2 diminuem. Deu para entender? Então vocês entenderam que num traumatismo craniano com edema cerebral, o cérebro vai inchar, vai aumentar o seu tamanho. Quem vai diminuir? Sangue e líquor. Então nós estamos dizendo que o paciente vai receber menos oxigênio e menos nutrientes para as células. E isso vai gerar isquemia cerebral. Esse é o problema do traumatismo. Por um efeito compensatório, você acaba levando a um outro problema. Deu para entender isso, gente? Primeiro conceito já entendemos. E vou bem devagar, porque se entender isso aqui, vocês poupam 5 matérias. Então vamos lá. Doutrina de Monro e Kelly, cérebro, sangue e líquor. Quando um sobe, os outros diminuem. Beleza. Agora vamos para o segundo raciocínio. Vaso sanguíneo. Quando um vaso sanguíneo está passando por dentro de um tecido que sofreu um edema, esse tecido expande e ele comprime o vaso sanguíneo. No momento que comprime, preste atenção agora e raciocina. Como é que fica a pressão arterial dentro desse vaso que está comprimido? Maior ou menor? Maior. Então a pressão sobe. Em compensação, o volume de sangue que aqui passa. Então preste atenção, quando eu tenho uma situação que aumenta a pressão por compressão, diminui o volume, o fluxo. E aí você vai ter uma menor oferta de oxigênio e nutrientes. Tudo bem até aqui? Beleza. A PIC, pressão intracraniana, ela é calculada como valor normal, e aí o texto não ajuda o concurseiro, porque eles falam assim: o valor normal da PIC é de 0 a 10, com limite superior a 15. Pô, então o valor normal é de 0 a 15. Ok? Não pode esquecer esse valor.
0 a 15. Tá? A partir disso, o edema cerebral é o acúmulo anormal de água e líquido no espaço intracelular ou extracelular associado a um volume do tecido cerebral. E aí nós temos uma fórmula que tem que estar na ponta da língua de vocês no dia da prova. Quando eu falo de sangue chegando e levando oxigênio e nutrientes aos tecidos, eu falo de perfusão. Ok? O termo técnico é perfusão. No cérebro, é perfusão cerebral. E nós temos uma pressão sanguínea que tem que estar acontecendo para perfundir todas as células. O nome disso é, olha a sigla, pressão de perfusão cerebral, PPC. E ela já é definida, obrigado, ela já é definida num valor de 70 a 100 milímetros de mercúrio. Como é que se calcula a pressão de perfusão cerebral? Pergunta da Marinha, residência da Marinha. Eles deram o exemplo e perdiram o cálculo. Pressão de perfusão cerebral é a pressão arterial média menos a PIC. Essa é a fórmula. PAM menos PIC. A PAM tem o mesmo valor da PPC, 70 a 100. Então, gravou para um, gravou para o outro. Pressão de perfusão cerebral, valor normal 70 a 100. PAM, 70 a 100. E a PIC, 0 a 15. Beleza. Agora preste atenção. Quando um dos volumes aumenta, o outro abaixa. Edema cerebral, diminui o sangue, isquemia cerebral. Esse é o problema. Mas o tecido, quando expande, comprime vaso. Comprimiu o vaso, a pressão aumenta e o fluxo diminui. Então vai faltar oxigênio, vai gerar isquemia cerebral. Tá? Por que isso aqui é importante? Vamos agora raciocinar em termos de número. A Marinha deu uma questão perguntando quanto estava a pressão de perfusão cerebral num paciente que tinha PAM de 100 e PIC de 15. Essa foi a pergunta direta, gente. E teve gente que errou porque não sabia calcular. Tá? Então, olha aqui. Um paciente que tem PAM de 100 e PIC de 10, quanto é que é a pressão de perfusão cerebral dele? Tá normal? Sim. Aí esse cara sofre um traumatismo craniano e começa o processo de edema. Começa o processo de edema, começa a comprimir vaso. A pressão começa a subir. Vai subir para 20. Quanto fica a PAM dele agora? Aí alguém aciona o bombeiro. O bombeiro fala, já estamos mandando a ambulância e no máximo 10 minutos chega. 10 longos minutos depois a ambulância chega. O edema continua aumentando e comprimindo mais ainda o vaso. O que vai acontecer com a pressão? Subir mais ainda. E aí no momento que sobe vai chegar a 30. Quanto está a PPC agora? 70, mas ainda dentro da faixa normal. E aí quando esse paciente chega no hospital, a PIC já está em 40, a PAM em 100, e esse paciente já está fazendo isquemia cerebral, porque já não consegue chegar oxigênio e nutrientes suficientes para todas as células. Deu para entender o que é o traumatismo craniano em termos fisiopatológicos? É isso, gente. Então, observe. Preste atenção agora no que está aqui. Quando você fala de pressão de perfusão cerebral, é PAM menos PIC. Eu vou rapidamente, de uma forma muito direta, explicar parte do texto que está escrito aí. O organismo tem mecanismo compensatório para tudo. Quando começa a faltar oxigênio cerebral, porque a PIC está aumentando, e aí observa, PAM o máximo é 100, PIC o máximo é 15. São valores bem afastados. A literatura diz que se a PIC alcançar a PAM, cessa a circulação cerebral. É fácil entender isso porque basta você botar 70 de PAM com 70 de PIC, 70 menos 70, 0, cessou. Então nós não podemos deixar a PIC subir. Entende que o objetivo é controlar a pressão intracraniana? Mas agora eu chamo a atenção de vocês para o detalhe. Deu para entender
o exemplo que eu fiz, em termos de alteração da percepção de perfusão? Agora vamos perceber o detalhe. Quanto maior a pique, menor a pressão de perfusão. Ok? Fica claro isso para vocês, gente? Então, em qualquer situação de aumento da pressão intracraniana, você vai diminuir a perfusão cerebral. E o nosso objetivo como profissionais de saúde, atuando nesse paciente, é controlar quem? A pique. O alvo de tudo que a gente vai fazer, que nós vamos ver de medidas de cuidado de enfermagem, é para controle da pique. Porque é ela que mata o paciente. Deu para entender isso, gente? Então, vamos lá. O organismo vai tentar resolver esse processo. E ele vai fazer uma coisa chamada, presta atenção no nome. Está marcado na apostila, depois olha. Presta atenção aqui para não se perder. Resposta de Cushing. O que é a resposta de Cushing? A resposta de Cushing é um mecanismo compensatório frente a uma hipertensão intracraniana, em que o organismo vai imediatamente descarregar adrenalina na corrente sanguínea. Bom, a adrenalina na corrente sanguínea, quando cai, aumenta a frequência cardíaca. O paciente imediatamente faz taquicardia. E o pulmão acompanha. Aumenta a frequência respiratória e oxigena melhor o sangue. Taquipneia. Só que o aumento da frequência cardíaca faz a pressão arterial subir. Observa. Pique sobe. O organismo não consegue controlar a pique. Foi um fator externo que está elevando ela. Um trauma. Mas ele controla a PAM. Então, se pique sobe, o que ele pode fazer para ajudar? Ele aumenta a PAM. E ele aumenta a PAM pelo mecanismo compensatório da descarga adrenérgica. Ele descarrega a adrenalina na corrente sanguínea, a pressão arterial vai subir, e no momento que a pique sobe, a PAM sobe. Pique sobe, PAM sobe. O nome disso, resposta de Cushing. Vamos ver o efeito aqui? No momento em que hipoperfundiu, ativa a resposta de Cushing. Aí o que vai acontecer? Você vai ter descarga de adrenalina e a PAM vai subir. Vamos subir? Se eu botar 120 aqui, vamos refazer a conta? 120 menos 40 dá quanto? 80. Corrigiu a perfusão cerebral. Volta a chegar oxigênio ao sangue. Resposta de Cushing. Deu para entender que é um mecanismo compensatório? Pique sobe, PAM sobe. Pique sobe, PAM sobe. Se fosse assim, ninguém morria de traumatismo craniano. Mas as pessoas morrem. Por quê? Arco aórtico, seio carotídeo. São lugares onde tem baroreceptores dentro dos vasos sanguíneos, receptores de pressão. Eles monitoram a pressão arterial e informam ao cérebro. Pique sobe, PAM sobe. Pique sobe, PAM sobe. Chega um ponto que os baroreceptores falam, não pode subir mais não, porque já estamos na pressão máxima, senão o vaso pode romper. Ou seja, o mecanismo compensatório é eficiente, mas limitado. Chega um momento em que ele vai parar. E no momento que ele parar, pique sobe, PAM sobe, pique sobe, PAM parou, pique sobe, pique sobe, pique sobe, e você vai ter problema. Nome disso, tríade de Cushing. E a tríade de Cushing é pergunta direta de prova. Tríade de Cushing é caracterizada por bradicardia, hipertensão e bradipneia. Repara, a descarga adrenérgica fez o quê na fase compensatória? Aumentou a frequência cardíaca e aumentou a frequência respiratória. Quando a adrenalina sai, bradicardia, bradipneia, mas a pressão ainda estava alta. Então eu tenho a tríade de Cushing, que é o marco que o mecanismo compensatório falhou e o paciente mergulhou na hipertensão intracraniana. Quando eu trabalhava em ambulância e a gente pegava traumatismo na rua, chegava lá, estava o paciente todo quebrado, dentro do carro, moto, etc., traumatismo craniano. Primeira coisa que a gente fazia, frequência de pulso. Paciente com edema cerebral, você via que neurologicamente ele estava com traumatismo craniano. Se a frequência de pulso dele tivesse alta, ele estava em taquicardia. Frequência respiratória alta, ele estava no mecanismo compensatório, tá? Resposta de Cushing. Eu tinha um tempo, mas se eu chegasse lá, botasse a mão no pulso e o pulso estivesse lento, com frequência respiratória lenta, meu tempo estava diminuindo, esse cara estava em tríade de Cushing. Entende? Pergunta de prova: quais são os sinais da tríade de Cushing?
Resposta? Bradispneia, hipertensão arterial. Na ponta da língua de vocês nas provas, porque isso cai aos montes. Foi? Beleza? Dito isso, fala. Tira dúvida. Em quê? Se a gente tem como induzir? Não. Não. A resposta de Cushing é uma resposta compensatória orgânica. Automaticamente, quando diminui a oxigenação cerebral, descarrega a adrenalina. Para quê? Para elevar a pressão e fazer o oxigênio chegar. É automático. Tá? Oi? Vamos lá. Quando chega na tríade, tem como reverter? Tem. A gente vai ver. São as medidas. Tá? A gente tem como reverter sim. A tríade mostra o início da hipertensão intracraniana. E se está em hipertensão intracraniana, gente, o oxigênio está chegando livremente a todas as células? Quanto mais tempo eu demorar, mais áreas vão ficar isquêmicas, mais células vão morrer. Deu para entender a resposta compensatória e a tríade? Então, a tríade é o marco da hipertensão. Pergunta de prova de residência, quais são os sinais da tríade? Outra pergunta, quando alguém bate a cabeça, criança, ou idoso, ou qualquer pessoa, bateu a cabeça, posso deixar dormir? Porque o sinal mais precoce da pique aumentada é a diminuição do nível de consciência. Pergunta de prova. Qual é o sinal mais precoce da pique aumentada? Diminuição do nível de consciência. Só toma cuidado porque isso pode vir escrito letargia, torpor, termos neurológicos que mostram uma consciência diminuída. Tá? Mas aqui é pergunta de prova também. Qual é o primeiro sinal? E existem, preste atenção, esse é o mais precoce. Mas existem os sinais precoces e os sinais tardios. Pergunta de prova. E eles botam assim, são sinais precoces da pique aumentada, exceto, aí ele pega a lista, bota os precoces e pega um do tardio e joga no meio. E você tem que identificar. Cuidado com isso em prova, vamos conhecer os precoces e vamos conhecer os tardios. Precoce. Alteração do nível de consciência. Alterações pupilares, comprometimento de movimento ocular, fraqueza em um membro. Presta atenção, fraqueza em um membro, qual é o termo? Hemiplegia ou hemiparesia? Hemiparesia. Hemiparesia é sinal precoce. Hemiplegia a gente vai ver que é tardio. Tá? Então cuidado com essa brincadeira de palavra, porque eles não vão botar fraqueza. O livro fala fraqueza. Eles botam na prova hemiparesia. Tá? Desorientação, alteração pupilar, fraqueza e cefaleia o quê? Constante. São os sinais precoces da pique aumentada. Os tardios é tudo grave. Alterações de sinais vitais, o nível de consciência continua caindo e em Glasgow ele atinge 8 pontos ou menos. Tá? A frequência de pulso, frequência respiratória diminuem. E aqui, questão de prova. Ele apresenta 2 ritmos respiratórios típicos de hipertensão intracraniana. Ou o ritmo de Cheyne-Stokes, vai ter uma aula de respiratório que eu vou ensinar esses ritmos para você, em que o cara faz hiperventilação e daqui a pouco ele vem superficializando e faz uma pausa de 20 segundos de apneia e volta a fazer um ritmo de hiperventilação. Isso é Cheyne-Stokes. Ou respiração atáxica, também chamada ritmo de Biot, que o paciente faz ciclos lentos de respiração e aí ele faz uma pausa respiratória de até quase 1 minuto para poder fazer 3 a 4 ciclos respiratórios lentos. Então, Cheyne-Stokes e atáxica são ritmos respiratórios que aparecem em hipertensão intracraniana e são sinais tardios. Tá ok? Dito isso, mas fiquem tranquilos que a gente vai explorar melhor esses ritmos na aula de respiratório, tá? Aqui um que cai muito em prova. Vômito em? E aí cuidado, não é vômito, é vômito em jato. Meningite, sinal típico de meningite, vômito em jato. Por quê? Porque aumenta a pressão intracraniana. Então é disso que a gente está falando. E aí, quando aumenta a pressão intracraniana, e quando o paciente começa a vomitar em jato, a gente entende que a pressão está próximo do canal licórico, da irritação das meninges. E ali tem um centro chamado, tá, tronco cerebral. O tronco cerebral controla coração e pulmão, dentre outras coisas, mas ele controla coração e pulmão. É o centro que comanda coração e pulmão.
a automaticidade deles. Essa é uma estrutura tão sensível que ela fica protegida dentro do cérebro. Se herniar, o que é herniação? O edema atinge ela e tira ela da posição. Ela para de funcionar. Parou de funcionar, quem para junto? Coração e pulmão. Herniou o tronco, o paciente está morto. Porque a gente não consegue inverter, porque não é no coração e no pulmão o problema. É no centro de comando. E aí a gente perde a batalha. Herniação de tronco cerebral, tá? Perda de reflexo de tronco encefálico, é a fase final de todo um processo. Tá? E aqui é a principal complicação, é um sinal tardio e a principal complicação. Foi, pessoal? Tudo bem? Beleza. O edema cerebral. Não, a meningite dificilmente ela vai causar herniação de tronco, porque ela não provoca edema cerebral. O traumatismo, a pergunta dela foi, a meningite causa isso? Não. A meningite faz outros danos neurológicos pela infecção. Geralmente, quem faz isso, gente, são patologias expansivas. Tumor cerebral, traumatismo craniano, acidente vascular hemorrágico, tudo aquilo que gera trauma ao tecido pode fazer o edema que comprime o tronco cerebral. Tá? Gente, até aqui tudo bem? Beleza? É muita informação, por isso que chegar em casa tem que dar uma lida. Aqui é mais para vocês entenderem o processo. 3 complicações típicas da hipertensão intracraniana. Uma que a gente não quer que aconteça, que é a herniação do tronco, que eu acabei de explicar. E 2 outras que são 2 patologias que eu vou explicar para vocês na aula de endócrino, que é o diabetes insípido, e aí já antecipando, diabetes insípido não é um tipo de diabetes mellito, é uma outra doença, eu falei sobre isso na aula de diabetes. Tá? Diabetes insípido é uma alteração da neurohipófise que começa a ter pouco ADH, hormônio antidiurético. E aí o paciente faz um quadro típico de poliúria, ele aumenta o volume urinário, tá? O sódio concentra, faz hipernatremia e ele desregula toda a parte hormonal. Isso é uma complicação da pique aumentada. E o oposto do diabetes insípido é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Aqui ele coloca muito hormônio diurético e aí ele deixa de urinar, retém líquido, faz sobrecarga circulatória e sobrecarrega o coração. Todas as 2 são complicadas, mas se tiver que ter alguma complicação da PIC, que sejam as 2, porque pelo menos elas são, elas têm tratamento. A herniação de tronco não tem tratamento, não tem como tratar. Tá? Só para vocês entenderem, no desespero da herniação de tronco, o médico chega no canal licórico, punciona o canal licórico e deixa o líquor sair. Lembra da doutrina de Monroe e Kelly? Quando um volume aumenta, tem que diminuir o outro. Ele punciona o canal licórico e deixa o líquor sair para tentar controlar a pressão. Essa herniação a imagem hoje, a pergunta é interessante. Como é que eu sei que está tendo herniação? Vou te dar um exemplo. Você faz o estímulo do paciente, o estímulo à pressão, e o paciente vai fazer isso aqui, ó. O que é isso? Descerebrar. Descerebrar, esticou. E a partir dali você joga ele, você leva ele para a tomografia, coloca dentro da tomografia, faz a imagem tomográfica, e o cérebro, como órgão, ele tem isso aqui, ó. Uma linha média. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. No aumento da pressão intracraniana, essa linha média está assim. Ela está desviada porque o edema empurra. E aí você entende que o paciente começa a ter disfunção cardiorrespiratória. Esse paciente que está descerebrando começa a fazer arritmia e a respiração começa a superficializar com aquela tomografia, herniação de tronco. Tá? Foi, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, olha só, pergunta de prova direta. Quais são as 3 complicações, tá, da hipertensão intracraniana? Herniação de tronco, diabetes insípido e secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Ok? Agora, só quem vai fazer marinha vai prestar atenção nisso aqui. Tá? Porque a marinha é a única banca que realmente pergunta.
Na hipertensão intracraniana, você pode botar um catéter para medir a PIC diretamente do catéter. Então, coloca um catéter no cérebro e liga um monitor e você vai ter a monitorização cerebral. E você tem a PIC na sua mão. No monitor geram 3 ondas. A onda A, a onda B e a onda C. A Marinha pergunta o seguinte: a onda A, ela é relacionada à elevação transitória e recorrente da PIC. Então, elas indicam a alteração de volume. Então, na verdade, a onda A é o início da hipertensão intracraniana. Quando ela aparece, a hipertensão intracraniana está começando, tá? Já a onda B, ela é a hipertensão específica acontecendo. E a onda C, ela não tem correlação direta com hipertensão intracraniana, mas sim com a circulação normal cerebral. Então, repara, onda A é o início, onda B, o auge da hipertensão intracraniana, e a onda C não tem correlação. Pergunta de prova: qual das 3 ondas tem correlação com a hipertensão intracraniana instalada? Onda B. É dentro da normalidade. Ela é a onda que a gente espera que apareça, tá? Bom, tratamento de hipertensão intracraniana é a principal leva de perguntas. E aí eu destaquei do texto as palavras-chave. Presta atenção. Manitol, na aula de emergência, eu falei que tinha os osmóis efetivos. E apresentei para vocês sódio, glicose, manitol e albumina. E falei que o manitol seria dito na aula de neuro. Olha ele aqui. Ele é um diurético osmótico. O que é isso? Quando você coloca o manitol na corrente sanguínea, você aumenta a osmolaridade do sangue. Ele começa a puxar líquido dos tecidos. Quando passa pelo cérebro, tem um edema ali, não tem? Então, quando passa pelo cérebro, ele puxa o quê? Líquido dos tecidos e ajuda a reduzir o edema cerebral. É o principal tratamento. Valdemir, mas isso não vai aumentar o volume de líquido circulante? Vai, mas ele é então ele estimula o rim a colocar esse volume para fora. E aí você regula a pressão intracraniana. Pergunta de prova: qual é o principal medicamento do controle da hipertensão intracraniana? O manitol, que é um diurético osmótico. Foi? Se eu quiser tratar um tumor cerebral, o tumor cerebral, gente, gera aumento de resposta inflamatória. Então, ele reforça o edema. Então, nesse caso específico de tumor cerebral, a gente pode botar corticoide, tá? Mas não é padrão. É só em caso de tumor cerebral que vai entrar corticoide para parar o processo inflamatório. Um paciente que tem a diminuição de oxigenação cerebral. Um paciente que tem diminuição de oxigenação cerebral. É interessante o cérebro aumentar a atividade metabólica para conseguir mais oxigênio? Ou é interessante reduzir a atividade cerebral para poupar oxigênio? Então entra em cena o propofol. A gente seda o paciente para não deixar o consumo de oxigênio aumentar. Então é a ideia: já que tem pouco oxigênio, vamos diminuir a atividade cerebral para que ele não sofra isquemia. Então o propofol é a droga de escolha, tá? Sedação do paciente. Deu para entender? Diurético osmótico, manitol e propofol é base. A partir dali, tudo que eleva a pressão intracraniana tem que ser evitado, certo? O paciente está com edema cerebral, vou aumentar a ingesta hídrica dele? Não, porque senão você vai aumentar o quê? O edema. Restrinjo. Se for preciso, vamos drenar líquor do paciente. Lembra que eu falei? O médico do desespero punçou no canal licórico e deixa drenar, para controlar a PIC. Tenho que diminuir qualquer demanda metabólica do corpo. Exemplo: tudo que aumenta nível de consumo de oxigênio tem que ser evitado. Se o paciente faz quadro infeccioso, gente, aumenta o metabolismo e consome o quê? Oxigênio. E está faltando oxigênio no cérebro. Então, nós temos que evitar casos de infecção nesse paciente e controlar todo e qualquer quadro de febre. O aumento da temperatura aumenta o metabolismo. Só lembrar, quando alguém está com febre alta, 39, 40, fica vermelho?
Isso é vasodilatação, para perder calor. O metabolismo está acelerado e está consumindo o quê? Oxigênio. Então, a gente evita quadros de febre. Deu para entender a relação com a pica aumentada? Agora, preste atenção. Monitora a gasometria. Lembra da gasometria arterial? PaCO2 e oxigênio? Nesse caso, eu quero o oxigênio o quê? Alto, porque eu tenho que dar oxigênio para o paciente. Se o paciente começa a elevar nível de PaCO2, a acidose respiratória está errado. E isso é ruim. Então, a gente monitora a gasometria e fornece oxigênio para o paciente. Olha aqui. A tosse é desencorajada. Cuidado que tosse tu não evita. Mas você, se o paciente estiver consciente, a gente pede para ele tossir o mínimo possível. Por quê? Já viram gente tossindo muito, com crise de tosse braba? O rosto fica vermelho? Porque a tosse aumenta a pressão intracraniana. E aí por que aumenta, gente? O sistema é interligado. Se você aumenta a pressão intratorácica, tu aumenta a pressão intracraniana. E aí você tem que evitar. Então, tosse é desencorajada. Aparece nas provas de residência. Estimular o paciente a tossir como medida de controle de pique. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu desencorajo. É isso. É assim que cai. Tá? E um detalhe importante, a aspiração, secreção pulmonar dificulta a oxigenação. Então, o paciente que está secretivo, a gente vai ter, se ele não... Olha como é que é difícil manejar esse paciente. Secreção pulmonar. Teoricamente, ele teria que tossir. Mas ele pode ficar tossindo? Não, então a gente vai ter que aspirar. Mas quando você aspira, ele tosse. É difícil. Então, assim, não pode aspirar de rotina. Porque a cada vez que você aspira, o cara tosse e aumenta a pressão intracraniana. Mas tem que aspirar para tirar a secreção. E aí tem que ser a técnica rigorosa. A técnica rigorosa previne aspirar em até 15 segundos. Detalhe importante, cuidado com a prática, tá? Porque na prática, o pessoal aspira muito aí fora assim, ó. A técnica manda fazer o seguinte, ó. Entra pinçado, luva estéreo, sonda estéreo, entra pinçado, posicionou a sonda, abre e vem girando e tirando. Em, no máximo, 15 segundos. Aí você tira, lava a sonda para um novo ciclo. Na prática, funciona assim. O cara entra já aspirando. Aí tira o oxigênio, tira tudo do meio do caminho. Aí lá embaixo fica assim, ó. Aí o paciente vai ficando taquicárdico, cianótico. Aí o cara tira a sonda, aí vê que tem um pouquinho mais de secreção, volta. Aí no final ainda faz a última. E o paciente está lá todo descompensado. Qual é o tempo máximo de aspiração? 15 segundos. E antes de aspirar, oxigena a 100%. Faz uma oxigenação 100% e aí depois tu aspira. Por quê? Tu garantiu o oxigênio para o cara e tu vai aspirar. Deu para entender isso? Bom, enfim, cabeça. Posição neutra, nunca virada para os lados. Por quê? Se você virar o pescoço, você comprime grandes vasos. Comprimir grandes vasos, tu aumenta o quê? A pique. Então, paciente neurológico, gente, em especial com hipertensão intracraniana, a cabeça tem que estar alinhada ao eixo do corpo. Tá? E quando eu preciso elevar a cabeceira, preste atenção na informação que tem ali. Se eu falo de neuro, ou seja, eu quero controlar a pique, a cabeceira é elevada a 30 graus. Então, repara, 30 graus é neuro. Cabeceira. E o que significa neuro? Eu estou buscando drenagem venosa cerebral. Em pós-operatório de cirurgia craniana, o cara vai para o CTI, fez uma cirurgia craniana, abriu a calota craniana e o médico entrou e operou. Quando ele sai, a cabeceira tem que estar a 30 graus. Por quê? Tem os forames dos ossos. E aquele edema cerebral formado drena pelo forame e vem para a face. E aí você vê nas primeiras 12 horas um edema facial enorme. Aquilo ali é um dado extremamente positivo. A família fica assustada quando vê. Mas a gente orienta que todo aquele líquido que está ali na face deixou de estar onde? No cérebro. Então isso é o positivo. E isso você consegue porque se você elevou a cabeceira a 30 graus. Mas se eu quiser expandir pulmão, e a gente precisa expandir porque o cara tem que oxigenar, a cabeceira vai até 45. Então com 45 graus, nós vamos ter
a parte pulmonar trabalhada. E aí, nós temos o livro te dizendo que a cabeceira do paciente em hipertensão craniana flutua de 30 a 45. Quando eu quero drenar, 30. Quando eu quero expandir pulmão, 45. Foi? Questão de residência. No controle da hipertensão intracraniana, para drenagem venosa cerebral, a cabeceira deverá estar a 45 graus. Verdadeiro ou falso? Falso. É a 30. Foi? Beleza. Não faço rotação extrema e flexão do pescoço. Lembra? A cabeça sempre alinhada. Eu evito. Só faço se não tiver jeito, gente. Mas evito. E não faço de quadril também. Porque se eu fizer de quadril, eu comprimo grandes vasos e aumento a pique. Tá? E evito manobra de valsalva. Oi? Manobra de valsalva. O que é manobra de valsalva? Antes, já viram idoso que vai ao banheiro? Aí o idoso vai lá no vaso sanitário, vai evacuar, e daqui a pouco, pum, cai dentro do banheiro. A família corre, pega, leva para emergência. O idoso muitas vezes já chega acordado e falando assim, não, tô bem. Não, você desmaiou no banheiro. Essa é uma história muito comum. Por quê? Quando você aumenta a pressão intraabdominal, e como é que você aumenta a pressão intraabdominal? Quando você inspira profundamente e expira com a boca fechada. Normalmente, ao aumentar a pressão intraabdominal, você aumenta a pique. Então, falta oxigênio. Quando alguém está constipado e quer forçar a evacuação, o que a gente faz? E força. Quando força, o que acontece? Aumenta a pressão intracraniana e falta oxigênio. Uma forma de testar isso simples, tá? O que é a manobra de valsalva, gente? É o aumento da pressão intraabdominal no momento que você inspira profundamente e expira sob pressão. Já viram alguém enchendo balão de gás? De festa. Aí você começa a inspirar. Aí se empolga, porque tem alguém enchendo ali também, olha, é um produto para tentar encher mais rápido, né? Fica o quê? Tontinho. Por que você fica tonto? Porque você fez manobra de valsalva e faltou o quê no cérebro? É isso, gente. Então, em paciente com hipertensão intracraniana, você não faz o quê? Manobra de valsalva. Foi? Questão de prova. Já hidrataram? Se alguém não hidratou, é só buscar na memória. Já hidrataram, já fizemos a pausa. Aqui agora é o detalhe para a gente fechar a hipertensão intracraniana. Deu para entender os aspectos da fisiopatologia da hipertensão, gente? Tríade de Cushing. Deu para entender os sinais precoces e tardios? Deu para entender o tratamento medicamentoso, manitol e propofol? E deu para entender as medidas de enfermagem de controle da pique? Então presta atenção. Na apostila? Daqui. Deixa eu botar meus olhos. Página 10. Antes de intervenção de enfermagem. Outro método de reduzir a demanda metabólica celular e melhorar a oxigenação consiste na administração de medicamentos que produzam sedação. Os agentes mais comuns utilizados incluem pentobarbital, tiopental e propofol. Tá? Gente, qual é a ideia? Se vocês gravarem no esquema de resumo de vocês o que eu botei aqui, fechou. Mas, obviamente, tem um texto, e aí eu vou pensando as palavras. Existem outras drogas, mas as bancas cobram o quê? O propofol, que é o mais usado. Tá? Foi? Beleza? Presta atenção agora. Traumatismo crânioencefálico aumenta a pique e tem todo esse tratamento que a gente deu, correto? Beleza.